Oi, gente. Oi, turma 61, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 6, que tem como tema poluição da água. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá, galera. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 21 da nossa apostila, beleza? Então, gente, no capítulo 5, nós já estudamos sobre água, né? Nós já nos aprofundamos em entender mais sobre as águas do nosso planeta. Já o capítulo 6, nós, infelizmente, né, vamos nos dedicar a entender um dos principais problemas relacionados à água, que é a poluição, certo? A poluição, gente, é um problema, né, um inimigo que todo mundo já conhece. Nós que vivemos em cidades, né, em áreas urbanas, convivemos com a poluição de diversas formas, né, de maneira mais intensa, e a poluição da água é um problema seríssimo e um desafio a ser enfrentado, né? O primeiro tipo de poluição, na verdade, a primeira poluição que a gente vai ver, né, no nosso capítulo, vai ser a poluição das águas dos rios e de lagos, certo? Então, a gente retoma a conversa que a gente já teve lá no capítulo 5, relembrando, né, que a água é um bem precioso, é um bem fundamental para o desenvolvimento da vida, é fundamental para o desenvolvimento das nossas atividades cotidianas, certo? E, assim, se é um bem tão precioso, né, é um desperdício muito grande, né, que a gente tem nas nossas atividades, e a poluição de rios e lagos também é um problema muito grande, né, que, como eu mencionei, é um desafio que a gente tem que enfrentar. Então, essas questões relacionadas ao desperdício e à poluição podem ocasionar a falta de água doce muito em breve, né? Muito mais próximo do que a gente imagina. A poluição dos rios e dos lagos matam os peixes e toda a vida, né, que tem nesse corpo hídrico, e também é um problema relacionado à saúde pública. Por quê? Porque a água poluída, água suja, ela é vetor de diversas doenças, ou seja, ela funciona como um meio de transporte de diversas doenças, como, por exemplo, diarreia, hepatite, esquistossomose, febre tifoide. Então, quando a gente fala, né, quando a gente estuda aqui poluição das águas, a gente tem que pensar, né, que é um problema ambiental, mas também é um problema de saúde pública, beleza? E olha como é assim, né, bizarro, como é forte, né, como é feio quando a gente vê um rio assim todo cheio de lixo, né? E quais são as causas da poluição? Nós vamos ter diversas causas, né? Só que as principais que a gente vai apontar aqui são são a contaminação, né, por esgotos e a poluição generalizada que causa essa deterioração das águas dos rios e dos lagos. Inclusive, né, eu coloquei aí uma foto ali na Enseada de Botafogo, né, com o Pão de Açúcar aí no fundo, mas com a água, né, toda suja, toda poluída. Seres humanos, nós, enquanto sociedade, né, causamos um prejuízo muito grande na natureza quando a gente lança, né, nos rios e lagos lixo, esgoto, dejeto químico industrial, né, lixo químico industrial, restos de mineração sem nenhum tipo de controle. Além disso, né, construir uma moradia junto às margens de rios e lagos também contribui para a poluição. Nas épocas das enchentes, quase sempre, né, após fortes chuvas, as águas dos rios costumam prejudicar essas construções. Então, também é um problema, né, relacionado à segurança dessa moradia. O lixo jogado nos rios provoca enchentes quando ocorrem, né, chuvas intensas, e no Brasil a grande maioria dos rios possui algum tipo de poluição. Infelizmente aqui no Brasil são poucos, né, corpos hídricos que a gente pode pontuar como sendo limpo ou como estando, né, com um bom estado ali de conservação. E o que a gente então, galera, vai focar ao longo, né, desse capítulo? A gente vai entender
os problemas relacionados à poluição e, mais do que isso, a gente tem que destacar a importância dos recursos hídricos e por que é tão importante a gente defender esses recursos, por que é tão importante, né, a gente fazer a nossa parte para não contribuir com esse cenário de poluição, certo? Então, deixa eu abrir aqui, calma aí, opa. Deixa eu botar para cima. Então, vamos lá, galera. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vocês devem fazer exercícios diversos número 11, tá? Exercícios, né, do 1 ao 4, e nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1, relacionado, né, ao capítulo 6. Então, vocês vão responder: o que causa a poluição das águas? Cite 3 consequências da poluição das águas dos rios e lagos. Gente, muita atenção aqui. Eu vou pedir para vocês que essa resposta tenha no mínimo 10 linhas, certo? Então, se atentem a esse parâmetro pedido, tá bom? E caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.